Eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Me chamo Carlos Martins e eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor que encontra no livro de Isaías 61, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca do triste de Sião, que se lhe der glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vez de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, que ele seja glorificado. Amém? Irmãos, aqui é uma palavra. O profeta Jeremias, o profeta Isaías, foi um profeta que profetizou 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Então, a trajetória dele foi triste, foi muito pesada. A Bíblia diz, a história diz que ele foi morto, colocado dentro de uma madeira e cerrou a madeira ao meio, aleluia, para poder pregar a palavra, que diz a palavra dele, ele falando que ele andou descalço 3 anos, descalço e nu, para chamar a atenção do povo para ouvir a palavra de Deus. E hoje não é diferente, irmão. Às vezes a gente prega uma palavra do Senhor, a gente se esforça para poder pregar e as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus está escrito em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 24, diz assim: Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. O que dizer isso, irmão? Isso é o seguinte: se nós aceitamos a Cristo, foi para dar fruto, foi para mortificar a nossa carne, os pecados, as transgressões, as iniquidades, renunciar a tudo que não presta, para nós fazer algo para Deus. Então, se nós não morrer, não há fruto em nós. Você vê quando o profeta Eliseu, ele passava naquela cidade de Sune, e a sunamita sempre ia lá, ele ia comer pão na casa dela, e ela disse: aí vem um homem, um santo homem de Deus. Quer dizer, pela a nossa conduta, nosso caráter, aí é o fruto. Nós temos sempre desviado do mal, nós temos que fazer só a bem-aventurança de Deus. É como diz Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, irmãos. E o Salomão diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Já pensou você pregar a palavra, você ganhando alma para Cristo? É um privilégio muito grande. Você vê que os anjos queriam pregar a palavra, o Evangelho, porque sabia que no final vai ter galardão, então ele queria pregar. Só que Deus disse: não pode, que você é anjo, você não tem misericórdia, então eu vou usar os meus, eu vou encher os meus do meu espírito e vou enviar para poder pregar a minha palavra. E aqui diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a abertura de prisão aos presos. Aleluia. Então o preso aqui, amados, não preso em cadeia, também, mas está falando sobre as pessoas que estão em pecado, que não conseguem se libertar, não conseguem chegar até Deus, não tem força para ir à igreja. Então está falando sobre esse tipo de gente, de pessoa que às vezes tem desejo, mas força não há sobre ele. Então o profeta Isaías está falando isso, que o Espírito de Deus está sobre ele. E quando nós vamos a uma determinada igreja, um ponto de pregação que seja, quando nós aceitamos a Cristo, então ali
o poder de Deus vem sobre nossa vida, o Espírito de Deus vem nos ungir, para que nós venha dar fruto, e fruto venha permanecer para sempre. Então a árvore ela é conhecida pelos frutos. Pelo fruto é conhecido o que você é, o que eu sou. Então por nós temos que sempre fazer algo diferente para Deus. Ele quer o melhor de nós. Você vê que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, para nos dar a vitória, nos dar a vida, para que nós tenhamos vida nele. Que Ele morreu para nos dar vida. E por que nós não damos, aleluia, fruto para Ele? É logo, agora, não é amanhã, agora. Nós temos que renunciar tudo que não presta na nossa vida, para nós venhamos dar fruto para Jesus. O pior Ele já fez foi morrer naquela cruz, foi andar naquela cidade, tempos a tempo de não aguentar carregar a cruz. Aí arrumou aquele homem sirineu para poder ajudar ele a carregar a cruz. Às vezes você precisa de alguém carregar sua cruz, mas você, e esse alguém, Jesus, está do seu lado, para que você venha dar fruto também. Porque eu sei que a fraqueza existe, a fragilidade existe, mas existe um Deus no céu que te dá força, que te levanta, que faz algo extraordinário para você se ponhar de pé. Os profetas antigamente morreram por causa da palavra de Deus, por causa de algo extraordinário que está acontecendo na face da terra. Muitos iam de encontro à morte, modo da palavra do Senhor. E hoje, se às vezes vem uma calamidade, às vezes a gente se recolhe, a gente se retrocede para não encontrar com a dificuldade. Mas se for para nós encontrar com o Senhor, para nós pregar a palavra, para nós livrar alguém da morte, alguém do inferno, nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque diz a palavra de Deus que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem algo a fazer em nossa vida. Isaías 55, verso 1 diz: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então tudo que você prega tem um objetivo, tem algo que vai chegar em você, te dando algum elogio. Se você falar coisas bênçãos, vai vir bênção. Se falar maldição, vai vir maldição, mas ela não volta vazia. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor. E você vê que Isaías pregando a palavra, muitas vezes, ele até chorava, por causa que as pessoas não davam ouvido para a palavra que ele pregava. Então, irmãos, é momento de nós fazer algo que venha impactar o coração de Deus, que venha alegrar a Deus, porque Deus se alegra quando a gente falamos algo que Ele se alegra. Ele fala assim: aí está o meu servo esforçando, está o meu servo orando, pregando, esforçando para poder pregar a minha palavra. Então eu vou usar conforme eu quero. Né, irmãos? Então temos que fazer a vontade do Senhor. Irmãos, se com essa palavra, se for preciso, dá um like para nós, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Com essa palavra, que essa palavra venha germinar algo em seu coração, salvação, libertação, cura, em nome de Jesus. Amém.